Tudo bem, pessoal? Estou aqui para apresentar meu trabalho final de processamento de linguagem natural. Vou falar um pouco aqui do que foi feito. Então, a proposta que foi seguida aqui foi de construir um RAG. RAG é uma sigla para Retrieval Augmented Generation. Um RAG é uma aplicação que basicamente combina um modelo de linguagem com algum mecanismo ou alguns mecanismos de construção de contexto. Por que isso é feito? Bom, a gente sabe que um dos maiores problemas das LLMs é que elas muitas vezes têm alucinações. Alucinações, né, ocorrem quando a LLM transmite, dá uma resposta, né, dando a impressão de que alguma coisa é verdadeira, é um fato, e quando você vai ver, na realidade não é. Ela está alucinando, alguma coisa, ela produz informação falsa, em grande parte decorrência do fato de que, apesar das LLMs serem capazes de memorizar bastante conhecimento nos seus processos de treinamento, e esse conhecimento consegue ser extraído de forma factual quando elas estão em produção, apesar disso, elas ainda são mecanismos de compressão de informação, são resultados de um processo de treinamento que é essencialmente um processo de compressão de informação. Então é basicamente impossível que tudo que ela fale seja completamente factualmente correto se a única informação que ela usar de base é o seu treinamento, é o que ela aprendeu no treinamento. Então, o RAG ele tem a intenção de produzir, de fornecer à LLM informações atualizadas e confiáveis, aí além disso, com referências, ou seja, a LLM te dá uma resposta baseada em contexto atualizado, de fontes confiáveis, e podendo citar de onde tirou aquelas informações que ela está te dando. E é isso que a gente fez aqui. Basicamente, o que a gente fez é um parceiro de pesquisa, é um assistente de pesquisa. Alguém que vai procurar fontes confiáveis para você e responder às suas perguntas. Mas vamos lá, vamos ver como é que funciona. Descer aqui. Então, primeiramente, pessoal, a gente precisou obter uma chave de API da OpenAI, outra da Tavily. A Tavily é uma API de busca que funciona de forma similar como o Google e o Bing, mas ela tem uma filtragem que era interessante nesse nosso caso. Ela tem a promessa de apenas considerar fontes confiáveis. E, assim, apesar da amostragem desse trabalho não ter sido muito extensa, os testes a Tavily ficou aprovada depois dos testes que foram feitos aqui, pelo menos até então. A API da Tavily é de graça, ela tem um plano grátis que te permite fazer até 1.000 requisições por mês. Nesse trabalho aqui, no contexto desse trabalho, a gente não fez nem 80, acho que talvez 100, por aí, 80, 100, por aí. Então, assim, é bem acessível e o plano inicial pago não tem um custo muito caro e te dá acesso a 10.000 requisições mensais. E uma requisição vem muitas páginas web. Você define isso no parâmetro, né? Mas podem vir inúmeras e só conta como uma requisição. Então você consegue bastante informação por requisição. A API da OpenAI é paga, mas ela é bem barata se você estiver utilizando o GPT 3.5 Turbo. Muito barata. Como vocês podem ver aqui, a gente utilizou quase 700 mil tokens na API e o custo total resultou em apenas $1,11. Então, entre 5 e 6 reais por aí. Aqui embaixo a gente define o Retriever. O Retriever é um dos componentes do nosso pipeline. Ele é o componente que vai se comunicar com a API da Tavily para realizar a busca. Nesse caso aqui, a gente tem alguns parâmetros que vale a pena destacar. O K ali é igual a 3, ou seja, a gente só recupera os três resultados mais importantes. Isso aconteceu porque essas páginas web, né, que a API retorna, elas são bem pesadas, assim, tem bastante texto. E esse texto vai ter que ser processado para gerar o contexto da LLM, ou mesmo ele pode ser passado para a LLM sem nenhum pré-processamento, né? E as LLMs têm uma janela de contexto limitada, né? O GPT 3.5 Turbo, por exemplo, tem 4.092 tokens. Se você alimentar ele com algumas páginas web,
você vai ter muito mais que isso. Assim, isso foi um dos grandes problemas do trabalho, inclusive. Mas a maior parte do tempo, né, basicamente a gente conseguiu resolver isso depois de um tempo, isso foi resolvido. É, a gente foram tentados, né, outros retrievers, como o retriever do Artsiv, né, que contém artigos científicos, e o da Wikipédia também, mas esses modelos apresentaram muitos problemas, assim, porque, bom, primeiramente, as páginas retornadas por eles eram bem mais, eram bem maiores os textos do que a da API da Tavile, porque a Tavile, bom, basicamente páginas web contêm menos texto do que artigos científicos normalmente, por exemplo. Então, e artigos da Wikipédia. Né, basicamente, a gente estava fazendo pesquisas por documentos que são muito extensos. Então, para a gente poder melhorar essa parte do pipeline, teria que ser feita alguma coisa. A gente ia ter que extrair os documentos que a gente queria que fosse querer utilizar, dividir eles em pedaços, então não ia funcionar, estava muito complicado lidar com eles. Já a Tavile não, porque as páginas web não são tão grandes assim, então a gente não teve nem perto da mesma quantidade de problemas. Normalmente, uma página web, em pouquíssimas exceções, a gente teve que uma página que foi buscada na API da Tavile não coube na janela de contexto do modelo. Aqui a gente tem um exemplo pequenininho, utilizando só o Retriever, perguntando qual que vai ser o novo técnico do Cruzeiro em 2024. E aqui aparece uma notícia do Tempo falando os técnicos que estão sendo especulados. Então, aparentemente, o Retriever funcionando assim como esperava. Bom falar aqui, um dos outros parâmetros aqui do Retriever é include raw content, né? Porque antes, se você não inclui esse parâmetro, a API da Tavire vai remover, vai extrair uma parte do texto da página web que ela julga ser relevante para você, considerar na sua pesquisa. Mas esse processo da Tavire se mostrou bem falho e por isso a gente mudou, o parâmetro foi modificado. Então, com esse parâmetro, a API envia a página inteira, ela não realiza nenhum processo de extração. O processo de compressão do contexto, de redução do contexto, a gente mesmo vai fazer em em outras partes aqui do notebook. Bom, aqui a gente define, basicamente, é isso mesmo, a gente define dois modelos. Os dois são GPT 3.5 Turbo, mas né, foram experimentadas diferentes combinações aqui. Esses modelos eles operam em partes diferentes do pipeline. Tem o modelo Re-Ranker, que é um modelo que vai atuar na compressão de contexto. O que é a compressão de contexto? Quando é realizada a busca lá na Tavile, a Tavile vai retornar 3 páginas web. Essas páginas web são bem longas. A maior parte delas não tem mais do que 3.000, 4.000 tokens. 4.000 tokens não, tem mais do que 2.000, 3.000 tokens. E com isso você não consegue concatenar todas as páginas web e simplesmente mandar para uma LLM como contexto para ela. Então o que a gente faz? A gente pega um modelo Re-Ranker, a gente envia cada página web para esse modelo julga se a página é relevante, considerando a pergunta que foi feita originalmente, elimina as páginas que ele não considera relevante e extrai as informações que ele julgar importante, comprime o contexto das páginas web que ele achar relevantes. Né? Então ele vai remover assim, caracteres lixo que tiverem nas notícias, nas páginas web, como a gente pôde ver ali em cima, no exemplo que foi dado. Tinha uns caracteres lá completamente inúteis. Aqui a gente tem o prompt para a geração da pergunta do prompt de busca. Porque o que acontece? Quando o usuário. É até bom a gente olhar esse passo a passo aqui embaixo, como funciona o modelo. O usuário ele faz uma pergunta,
Aí o primeiro passo é o seguinte: o modelo, no caso o GPT 3.5 Turbo, vai gerar um prompt de pesquisa para a API Tavily com esse prompt aqui. Esse prompt basicamente fala para o modelo melhorar a questão, construir um prompt de pesquisa baseado na questão que foi feita, na pergunta que foi feita. Pede para o modelo considerar ou se a data de hoje deve ser inclusa ou não na pesquisa. Isso se mostrou muito útil para manter para fazer com que a API da Tavily buscasse as fontes mais recentes. Essa frase mudou tudo no prompt. Assim, melhorou muito o quão recente, o quão atualizadas eram as informações retornadas. Também tem uma parte aqui aconselhando, pedindo para o modelo responder a pergunta na mesma linguagem que a pergunta foi feita, porque isso foi um problema que aconteceu muitas vezes do modelo trocar de linguagem, porque ele, por exemplo, o modelo encontra uma fonte em espanhol, mas a pergunta foi feita em português. A pergunta foi, mas ele responde em espanhol, porque a fonte estava em espanhol, entendeu? Isso aconteceu muitas vezes. Sendo sincero, esse prompt aqui nem mudou muita coisa. E também pede para não incluir mais nada, porque isso aqui vai ser, porque a resposta que ele der para isso aqui, para esse prompt, vai ser utilizada para realizar a busca na Tavily. Então, o modelo atua 3 vezes. A gente tem modelos em 3 passos do pipeline, né? Um modelo para gerar a query de busca, um modelo para avaliar os resultados da busca e um modelo para gerar a resposta para a pergunta original baseado nesse contexto pré-processado. É basicamente isso que a gente está falando aqui, né? Então, primeiramente, como é que ocorre o pipeline? Né? Para resumir tudo aqui. O usuário faz a pergunta, o modelo gera o prompt de pesquisa para a Tavily, a Tavily faz a busca na web e retorna as 3 páginas que julgar mais relevante. As páginas são processadas pelo modelo GPT 3.5 Turbo, junto da pergunta original. O modelo elimina páginas que julgar não ser relevantes, considerando a pergunta, e faz uma sumarização do conteúdo relevante de cada página. Então, o modelo filtra e reduz aquelas páginas que forem selecionadas. E isso é um detalhe importante: o modelo tem que ser acionado uma vez para cada página, devido ao tamanho dos textos processados. Né? Como uma página web, ela inteira ocupa a janela de contexto do modelo inteira, você tem que enviar uma página de cada vez para esse processo. É isso que torna o rodar o pipeline meio lento, e também foi a grande razão para por que tantos tokens foram processados na API da OpenAI, lá pela gente, né? Finalmente, as páginas comprimidas são passadas para o modelo como contexto para responder a pergunta original, e o modelo dá a resposta final. Ou não, né? Se julgar que não possui informação suficiente. Às vezes, inclusive, o modelo no passo 5 aqui, no passo de eliminação das páginas que não são relevantes, às vezes ele elimina todas. E aí não tem contexto nenhum, e o nosso modelo fala: olha, não sei, o contexto, você não conseguiu, a gente não conseguiu encontrar a resposta para a sua pergunta. Então, né, todos esses componentes fizeram com que o modelo seja bem robusto. Assim. O modelo final raramente dá informações erradas. Normalmente, quando ocorre uma informação errada, é quando ele acha uma fonte que, na verdade, está um pouco desatualizada. Então, ele pega uma fonte, ele faz a pesquisa, recebe uma fonte lá de junho, e, e aí, por algum motivo, e aí, basicamente, né, alguma coisa aconteceu, a situação mudou, a situação que ele está falando mudou, e o modelo dá uma informação errada. Mas quando ele consegue encontrar fontes recentes, o que aconteceu na maioria das vezes, e muito por causa daquele prompt que foi mostrado, o modelo foi muito bem sucedido. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos do modelo funcionando, de como funciona o modelo. Deixa eu só ver aqui. Isso. Tá, sim, aqui. Então a gente fez 3 perguntas aqui.
Uma sobre a Guerra de Gaza, quais foram os últimos acontecimentos na Guerra de Gaza, quais os últimos acontecimentos na economia britânica e qual o pior país para se viver em 2023. Bom, e aqui a gente tem as respostas do modelo. Aqui o modelo está falando que Israel está isolada diplomaticamente, as Nações Unidas estão exigindo um cessar-fogo humanitário imediato, e o presidente Biden criticou o bombardeamento indiscriminado de civis por parte de Israel. E aqui embaixo, né, eu não vou ler tudo, aqui embaixo a gente tem as fontes, que a gente pode verificar aqui. Vamos só aqui. Sim, tá vendo? Aqui, exatamente o que foi dito ali pelo modelo, que o Joe Biden criticou Israel pelo seu bombardeamento indiscriminado na faixa de Gaza. Bom, então aqui vocês podem ver o funcionamento do modelo. Aqui, né, essas outras perguntas, todas elas o modelo responde ele respondeu com fontes atualizadas. Na verdade, esse aqui tem uma fonte que está desatualizada, essa pergunta sobre a economia britânica, mas a maioria está consideravelmente atualizada, as outras fontes estão atualizadas. E aqui no. Mas, assim, ocorre de aparecerem fontes desatualizadas. E aqui no. Essa última pergunta, qual o pior país para se viver em 2023? Né, o modelo responde usando várias fontes, falando que é o Afeganistão, né, o que não é de surpreender, considerando né, que o país é dominado pelo Talibã, não tem direitos para as mulheres, e é um país bem pobre ainda por cima. Bom, e é isso, pessoal. Aqui tem mais alguns testes, e aqui no final tem um loop para a gente responder, para a gente perguntar algumas coisas para o modelo. Vou perguntar alguma coisa aqui atual para exemplificar aqui no final, para vocês poderem ver. Vou perguntar: o modelo funciona melhor quando ele recebe perguntas em inglês, mas eu vou tentar uma aqui em português. Quem foi quem foi considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2023? Vai demorar um pouquinho para responder. E aqui a gente vê que o modelo retornou que Suárez foi considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2023. E a gente pode acessar a fonte aqui. E, né, se você acompanha o Campeonato Brasileiro, você sabia que isso era verdade, que o Luis Suárez foi eleito. E a gente pode, assim, né, ilustrar como funciona a nossa aplicação aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.